Olá pessoal, tudo bem? Nós já trabalhamos na semana passada uma primeira letra, trabalhamos o som dessa letra e agora vamos dar continuidade para vocês entenderem como é o processo, né? Nós trabalhamos a palavra família, trabalhamos a primeira letra, trabalhamos a primeira sílaba, trabalhamos quantas sílabas tem na palavra família, enfim. Isso é importante que a gente faça em todas as letras que nós formos trabalhar. Como eu disse para vocês, nós escolhemos um contexto para ir desenvolvendo esse alfabeto, né? Essas letras e esses sons. Muitas vezes a gente escolhe os nomes das crianças da sala, outras vezes escolhemos os nomes dos familiares, outras vezes dentro de um contexto escolhemos, por exemplo, de uma fazendinha, aí escolhemos bichos, escolhemos coisas da fazenda. E aqui, como é algo assim só para demonstração, vamos escolher um nome que poderia ter dentro da família para nós trabalharmos. Então vamos ver, nós podemos perguntar para a criança mesmo, que nome tem na sua família? Como é o nome da sua mãe, por exemplo? E aí a criança poderia dizer um nome, minha mãe se chama Laura. Então vamos trabalhar o nome Laura. Do mesmo jeito, a primeira letra do nome e o som dessa letra. Então, como é que é o som dessa letra? As crianças precisam repetir e observar o ponto de articulação. Como que a letra fica na nossa boca quando vamos pronunciar, certo? Então, olha só, a língua fica lá em cima, fica para cima, né? Porque tem na posição das letras, é difícil, eu estava tentando falar que tem uma forma de falar para o adulto e tem uma forma de falar para a criança. Então, nós podemos perguntar para a própria criança como que fica a língua dela quando vai falar este nome, ó. E aí, nós também já podemos trabalhar que palavras que ela conhece, porque é incrível como quando a criança escuta o som da letra, rapidamente ela consegue associar com uma outra palavra. Então, essa é a primeira letra do nome Laura. Laura. Então, olha só, que outras palavras vocês conseguem dizer para mim que começam igual o nome Laura? Vamos ver de novo na boca como que fica a letra, ó. Então é importante a criança começar e ela pode procurar outras palavras e elas mesmas com certeza vão começar a falar. Se não começar, vocês começam a mostrar dentro de casa, dentro da sala de aula, dentro do contexto onde vocês estiverem, outras palavras. Aqui, por exemplo, eu já poderia mostrar. Esse objeto aqui, o que é isso? É um lápis. Lápis começa igual o nome Laura? Aí também podemos fazer aquela comparação. O primeiro pedaço de lápis é igual ao primeiro pedaço de Laura? Por que que é igual? Porque a outra letra também é igual. E é diferente, por exemplo, da palavra, vamos ver, leitura, livro, vamos ver livro. Na palavra livro, vamos escrever aqui a palavra livro, começa igual, pode ir escrevendo junto com as palavras que as crianças forem falando. Livro. Vamos observar por que Laura e livro começam com a mesma letra? Sim, começa com a mesma letra. Essa letra aqui, ó. Agora, olha só. Quando eu falo o primeiro pedaço de Laura, é igual o primeiro pedaço de livro? Por
que será que é diferente? E aí as crianças vão observando, porque essa letra é diferente dessa. Então aí também já podemos trabalhar o som da primeira sílaba e não somente o som da primeira letra. E aí vamos comparando, vamos anotando as palavras que as crianças forem falando, vamos fazendo essa análise com as crianças, vamos contando quantas sílabas tem em cada palavra dessa, se tem o mesmo tanto, se não tem o mesmo tanto, quantas são, podemos fazer essa associação de números, né? E dá para fazer um trabalho grande, um trabalho enorme. É um trabalho, gente, que não tem fim, a gente pode ficar um tempão. Agora é importante a gente respeitar o limite de atenção que as crianças podem dar. Não adianta eu ficar falando aqui um tempão, eu preciso sair dessa atividade onde normalmente as crianças estão sentadas para fazer uma outra coisa que ela possa transitar pela sala, ou sentar com um colega, ou fazer outro tipo de atividade diferente desta que requer muita atenção. Normalmente, nós fazemos essa análise de palavras no primeiro momento assim da aula, que as crianças chegam, estão mais atentas, estão mais concentradas, para elas prestarem bastante atenção. Lembrem-se que nós estávamos fazendo o alfabeto, né? Fizemos do F, colocamos no saquinho, lembra? Fizemos a letra, que é importante fazer, pegar o papel, todas as vezes que introduzir uma letra, nós vamos deixar pregado lá para ser a referência para a criança, certo? Então, aí aqui a criança pode colocar sozinha ou você já pode entregar com a letra, né? E a criança pode pregar aqui um objeto, que nem nós fizemos com família, né? Encontramos um objeto lá que foi faca, se não me engano, e colamos no saquinho. Pregamos. Pronto. Agora a palavra é Laura. Vamos procurar alguma coisa. Achamos o lápis. Pregamos aqui no saquinho e a criança pode ir colecionando objetos que ela encontra pela casa ou pela escola, né? Elas podem levar, é uma atividade que eles gostam muito de fazer. E aí a gente vai pregando de uma maneira que a criança tenha acesso para colocar outros objetos. E aí toda vez que a criança encontra um objeto, nós trabalhamos a letra que começa, o som dessa letra e a criança começa a procurar em qual saquinho vai colocar. Então, são muitas maneiras da criança ir consolidando essas informações, que são as informações da língua, que juntando aquilo tudo vai chegar o momento da leitura e da escrita, certo? No começo, nós não precisamos nos preocupar com isso. A preocupação é passar essas informações para a criança. E ela vai construindo lá, até chegar o momento que, quando a gente percebe, ela está lendo. Ela começa a juntar, ela começa a associar os sons das letras e ela vai construindo a leitura e a escrita, certo? Mas é importante deixar esses referenciais para a criança ir pesquisando, né? Então, nessa proposta de alfabetização, a criança vai construindo, elaborando, né, com as informações que a professora vai passando, ela vai acumulando, vamos dizer assim, essas informações, para quando chegar uma hora ela conseguir fazer a leitura das palavras, certo? E eu gosto de falar para as crianças, assim, quando eu estou na turma, né? Eu gosto de falar para as crianças o que é, porque às vezes a criança fica insegura para escrever ou para ler. Mas eu digo para elas que escrever é fácil, porque se elas vêm com aquela coisa que escrever é difícil, que não dá conta, eu digo, não é difícil. O que é escrever? É escutar o som da letra e escrever.
E nós vamos dar essa liberdade para a criança escrever na hipótese que ela estiver, certo? Então, assim, o som que ela escutar é a letra que ela vai colocar. Então, não é difícil escrever. Esses dias eu estava trabalhando com um menino, eu falei para ele assim, vamos brincar de escrever? Aí ele falou, não, eu não sei escrever. Eu falei, mas o que é escrever? Escrever é escutar o som da letra e escrever a letra. Então, é fácil, não é? Ele falou, então é fácil. Então, olha só, quando a gente começa a desmistificar para a criança que escrever não é difícil, ele também depois vai saber que ler também não é difícil, tudo é fácil. Então, a gente começa dizendo para a criança, escolha um objeto aqui, pincel, por exemplo, né? Se eu já trabalhei todas as letras com as crianças, ou mesmo se não trabalhei, eu posso pedir para ele escrever pincel, não tem problema. Vamos ver qual é a primeira letra de pincel. Que letra você acha que é essa? Pincel. Que letra você escuta quando eu falo a palavra pincel? Então, a letra que ele escutar é a letra que ele vai escrever. Digamos que ele não conheça a letra de pincel, mas ele pode escrever uma outra letra, porque aí ele está exercitando essa hipótese. Ele pode colocar uma outra letra que ele já conhece, que ele achou parecido com essa, e colocar lá, fazendo hipóteses de escrita, certo? Então, gente, quando a gente passa essa segurança para a criança que escrever é fácil, e essa segurança precisa ser passada, porque as crianças precisam se sentir confiantes para escrever e elas precisam acreditar que dão conta e que sabem e que não é difícil, certo? Então, escrever é fácil, porque depois nós vamos dizer para a criança que ler também é fácil, ler não é difícil. Ler é parecido com a escrita, nós vamos fazendo os sons e juntando esses sons. É assim que nós vamos chegar na escrita. E toda vez que a gente trabalha, que a criança escreve uma palavra, nós já pedimos para ela ler, mesmo que ela escreva silabicamente, ou seja, uma letra para cada sílaba. Na palavra lápis, por exemplo, né? Ela pode escutar o som do L e o som do P. Pronto, não tem problema nenhum. Então, a gente já diz para ela, então agora lê. Como que a gente lê? Passa o dedo embaixo das letras e faça o som. Então, a criança vai entendendo que ler e escrever não é difícil. E isso vai desmistificando aquele trauma que está lá, muitas vezes, na criança que ela pensa que não sabe, ela pensa que é difícil. Dessa forma, a gente vai tirando essas coisas. E se a criança escutar somente o L e o I? Não tem problema. É a hipótese que ela está de escrita, né? Então, ela vai ler passando o dedinho embaixo. Nessa leitura, vamos dizer assim, a criança vai percebendo quando faltam letras, quando ela escuta outras letras e aí ela vai acrescentando. Quando a criança já está mais evoluída, nós também podemos ir fazendo essa interferência. Aqui já tem todas as letras da palavra lápis. Vamos ver se você escuta mais alguma. Aí ela fala, eu estou escutando o A, então põe o A. Se a criança colocar o A aqui, não tem problema. Ela já escutou a letra A na palavra lápis. Não tem problema ela colocar fora da ordem, é a hipótese, né? Então não tem problema. E se a gente perguntar, mas o A é no fim? Vamos escutar de novo? Fala de novo a palavra lápis aí. Aí a criança vai falando, vai ouvindo e vai percebendo as letras e o local que essa letra está na palavra, certo?
Então, gente, é isso. O que nós precisamos é não passar para a criança que é difícil. Pelo contrário. E olha como é interessante, quando a gente fala de atitudes, de comportamentos, de como os pais se mostram, demonstram os comportamentos para as crianças, da mesma forma, se os pais acham difícil lá, passam essa ideia de difícil lá, você não dá conta de subir nessa cadeira. Isso já vai construindo a dificuldade na cabeça da criança. Por isso que é importante nós trabalharmos sempre incentivando as crianças a darem conta das coisas. Dando conta das coisas, ela vai se sentindo confiante para fazer qualquer movimento, certo? Quando chega na escrita, na leitura e na escrita, também ela vai achar fácil. E nós sempre vamos dizer, não é difícil, é fácil, você dá conta. Perceba, escuta, escreva, anote, não tem problema, é do jeito que você acha que é. Então a criança vai se sentindo segura nessa alfabetização. E quando menos se espera, a criança está lendo, ok?